Muito diferente do que a maior parte das pessoas imagina, a evolução não tem tanto a ver com complexidade. Evolução tem a ver com adaptação. E quando a gente fala de adaptação, nenhum grupo de organismos é tão bem adaptado a diferentes condições ambientais quanto as bactérias. Talvez a chave desse sucesso adaptativo esteja justamente no oposto à complexidade. Elas são simples. Simplicidade permite versatilidade, que é isso que a gente vai ver nessa aula que fala sobre o metabolismo energético desses seres. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Pessoas, nessa última aula de caracterização das bactérias, a gente vai dar uma atenção especial ao metabolismo energético que a gente encontra nesse grupo de seres. De início eu pensei numa aula super complexa, explicando cada um dos processos que ocorrem, mas isso não faz sentido. A gente tem aulas no canal sobre fotossíntese, a gente tem aulas sobre quimiossíntese, a gente tem aulas sobre fermentação, sobre respiração aeróbica. Você pode estudar isso em separado. O importante agora é compreender realmente a diversidade que a gente encontra nesse grupo de seres vivos, ok? Então eu separei para vocês aqui o seguinte, ó. Metabolismo energético, vamos lembrar o que é isso. Metabolismo é tudo quando são reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Essas reações químicas implicam muitas vezes na formação de alguma coisa ou na degradação de alguma coisa. E em vários momentos essas reações ocorrem de maneira simultânea. Então você tem degradação de compostos ao mesmo tempo que você está formando outros compostos. Toda vez que você degrada, a gente vai ter reações de catabolismo. Toda vez que você forma alguma coisa, você vai ter sínteses, aquilo que a gente chama de anabolismo, ok? Então, quando você pensa em metabolismo energético, pense em reações químicas que envolvem energia. Energia necessária para a síntese de compostos orgânicos, energia necessária para degradar esses compostos orgânicos e formar outros tipos de energia. A gente tem transformações energéticas dentro das células que são fundamentais. Dentro dessa ideia, a gente separa as bactérias em dois grandes grupos, as bactérias autótrofas e as bactérias heterótrofas. A gente estuda isso quando está classificando os seres em geral. O que é um autotrofismo? É a capacidade de você produzir o seu próprio alimento, de sintetizar moléculas orgânicas que mais tarde serão convertidas em outras formas de energia. Autotrofismo, lembra lá da fotossíntese, por meio da luz, gás carbônico, água, a plantinha consegue produzir glicose e tem como resíduo o oxigênio. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Existem basicamente dois tipos de mecanismos autotróficos que ocorrem nas bactérias. Existem as bactérias chamadas de fotossintetizantes, que vão fazer justamente aquilo que eu estava comentando antes, a fotossíntese. Elas se utilizam de luz como fonte de energia para a síntese de matéria orgânica. Elas vão se utilizar da luz. E existem também as bactérias chamadas de quimiosintetizantes. A gente tem uma aula sobre quimiossíntese e é legal que você assista ela na sequência. Quimiossíntese basicamente é um processo de reação química normalmente oxidativo e por meio dessa oxidação, lembra que na oxidação química, quem oxida dá elétrons, a gente libera elétrons que serão necessários e utilizados para a produção de matéria orgânica. Então, numa situação de fotossíntese, a fonte de energia é a luz para a produção de matéria orgânica. Na quimiossíntese, são reações químicas, normalmente reações de oxidação. Então, eu coloquei aqui oxidação como fonte de energia para a síntese de matéria orgânica. O que é interessante e a gente tem que comentar nesse momento da aula? Muito provavelmente, os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, eles eram quimiosintetizantes. De início se achava que não, olha, a gente não tem como ter um primeiro organismo no planeta Terra que seja autotrófico. Processos autotróficos são muito complexos. Então a gente achava primeiro que talvez os organismos iniciais eram fermentadores. Mas eles iam fermentar o quê? Será que nós tínhamos grande quantidade de matéria orgânica passível de ser fermentada naquela época? Provavelmente não. Essa matéria orgânica só passou a surgir a partir dessa quimiossíntese. E lá naquele primórdio, a gente tinha provavelmente um tipo específico de quimiosintetizante. Um cara que a gente chama de lito-autotrófico. Lito é relativo à rocha, gente. Então ele oxidava provavelmente alguns compostos minerais rochosos
conseguir energia e com essa energia ele conseguia sintetizar matéria orgânica. Esses organismos existem ainda hoje. A gente tem seres que são quimiolito-autotróficos e pelos estudos tudo indica que eles são muito aparentados daqueles primeiros seres que surgiram no planeta Terra. Agora olha só, eu coloquei como exemplos para vocês aqui, ó, dos fotossintetizantes, as sulfobactérias. Não coloquei outro tipo de bactéria, coloquei essa justamente para a gente quebrar uma ideia que normalmente a gente tem. Na fotossíntese a gente sempre precisa de água, né, professor? Na fotossíntese das plantas, muitas vezes a gente pode se utilizar de outros compostos que não a água, e isso é um exemplo interessante, as sulfobactérias. Elas vão se utilizar ao invés de H2O, elas vão se utilizar de H2S, enxofre, beleza? Então esse composto também permite a fotossíntese para alguns tipos de bactérias. Com relação às quimiosintetizantes, as mais importantes que você tem que lembrar são aquelas que estão envolvidas dentro do ciclo do nitrogênio. A gente tem a Nitrobacter, a Nitrosomona, que vai fazer o processo de nitrificação dentro do ciclo do nitrogênio. São super importantes, bactérias que vivem normalmente no solo, tá, gente? E que vão, por meio de vias oxidativas, conseguir energia para fabricar a matéria orgânica. Beleza, vamos dar um passo para cá. Nós temos os seres heterotróficos. Os heterotróficos, diferentemente dos autotróficos, precisam de uma fonte energética na forma de matéria orgânica e a partir dessa fonte eles conseguem transformar esse composto em outros compostos energéticos, normalmente uma moléculazinha chamada de ATP. Então você vai pegar lá, sei lá, glicose e a partir dessa glicose você fabrica ATP para sua sobrevivência e desempenhar todos os papéis celulares necessários. Eu separei aqui uma classificação que ela é bem importante para nós e que cai em vestibular, que é a classificação dos seres heterótrofos com base no uso ou não do oxigênio. Beleza, existem as bactérias chamadas de aeróbias obrigatórias. O que é isso, professor? Aeróbio é o ser que depende de oxigênio para sobreviver. E esse ser depende obrigatoriamente do gás oxigênio para sobreviver. Ele vai fazer uma respiração aeróbica, ele vai produzir energia na presença do gás oxigênio de maneira obrigatória. Coloquei aqui para vocês, só vivem na presença de O2, exemplos interessantes, os bacilos. Não todos os bacilos, mas os caras do gênero bacilos. Um bacilo bem famoso, que pertence a esse grupo, é o bacilo anthracis, que causa uma doença chamada anthrax, que é extremamente perigosa, tá? Desenhei ele aqui para vocês, eles formam um streptobacilo, é uma coloniazinha de bacilozinhos aí, ok? Aí nós temos também os anaeróbios facultativos. Olha a diferença, aqui você tem aeróbio, aqui você tem anaeróbio. Esse A aqui está vindo como uma negação, ele está negando a questão da dependência de oxigênio. Só que eles são facultativos. Facultativos quer dizer o quê? Pô, que eles podem viver tranquilamente na presença de oxigênio ou sem ele, sobrevivem com ou sem o O2. E um exemplo interessante é a Escherichia coli, esse CH aqui, tá? Que a gente às vezes lê Escherichia, CH no latim a gente fala com som de K. Então é Escherichia coli. Ela vive no nosso intestino grosso e ela pode viver tranquilamente com ou sem o gás oxigênio. Aliás, essa bactéria super abundante no nosso corpo é aquela bactéria que a gente usa para monitorar a quantidade de coliformes fecais na água. Então, quando diz assim, ó, na praia nós não temos condições de balneabilidade, ou seja, as pessoas não devem estar indo para aquela água porque ela está muito suja, ela está muito poluída, a quantidade de coliformes fecais é muito alta. O que são esses coliformes fecais? É a presença da Escherichia coli dentro daquela água, beleza? Ela pode ver com ou sem o gás oxigênio, por isso facultativa. Aí você tem os anaeróbios obrigatórios, esses são muito interessantes. A gente pode chamar também de estritos. A gente também pode chamar de aeróbio estrito lá em cima, tá? Mas normalmente a gente usa para esse camarada aqui, o anaeróbio estrito. Obrigatório, é o cara que não tolera a presença de gás oxigênio, ele morre. O gás oxigênio, por muito tempo ao longo do processo evolutivo, foi um problema. Quando surgiu o processo de fotossíntese, principalmente, que a gente explodiu a liberação de gás oxigênio na atmosfera, isso trouxe problemas seríssimos para grandes grupos de seres. Os seres não toleravam esse gás oxigênio, porque, bom, o oxigênio oxida moléculas. Então, passou um tempo, a gente passou a, dentro de células, conseguir lidar com esse oxigênio, metabolizar esse oxigênio e utilizá-lo para outros fins. Existem bactérias que até hoje não conseguem tolerar a presença do gás oxigênio, então não toleram a presença do O2. E um exemplo bem importante para nós são as bactérias do gênero Clostridium. Exemplo,
Clostridium tetani, o cara que causa uma doença chamada de tétano. É daí que vem a ideia de qualquer raspãozinho que a gente tem largar água oxigenada. Por quê? Porque a água oxigenada, quando vai reagir lá junto com o seu sangue, junto com aquela ferida, libera grandes quantidades de oxigênio. Esse oxigênio liberado pode matar bactérias como aquelas do gênero Clostridium. A gente tem a Clostridium tetani, que causa o tétano, e tem a Clostridium botulinum, que libera uma toxina chamada de toxina botulínica, causa uma doença também chamada de botulismo, mas essa toxina, que é extremamente forte, mas muito mesmo, essa toxina super diluída pode ser utilizada como um tratamento estético, que a gente chama comumente de Botox, beleza? Então, bactérias do gênero Clostridium são anaeróbias obrigatórias, estritas, não permite a presença do gás oxigênio. Para a gente finalizar, pessoal, coloquei aqui uma advertência a vocês. Bactérias sobrevivem sem oxigênio. Como, professor? Fazendo energia, sintetizando ATP por uma via anaeróbia. Essa via anaeróbia a gente vai chamar de fermentação. A fermentação realizada por bactérias é a fermentação lática. A gente vai estudar a fermentação alcoólica também. Aliás, a gente tem aulas sobre isso, mas essa fermentação alcoólica não é desencadeada por bactérias. Fermentação alcoólica quem faz são leveduras, que são fungos unicelulares. Beleza? Então a gente tem bactérias que fazem fotossíntese, quimiossíntese, tem aquelas que respiram, tem aquelas que fermentam, é uma diversidade bastante grande, né? Gente, segura aí que eu tenho um recado aí para vocês. Pessoal, ultimamente nós temos recebido pelas redes sociais um monte de depoimentos positivos, de incentivo, de agradecimento, de pessoas que nos acompanham de outro continente, lá da África, em especial estudantes angolanos e moçambicanos. Nosso muito obrigado a todos vocês e nosso muito obrigado a você que está do outro lado da tela, que acredita nessa proposta, que divulga as nossas aulas para os seus amigos. É dessa maneira que a gente conseguiu atingir tanta gente, é dessa maneira que hoje a gente consegue promover mudanças a partir da educação. Obrigado de fato, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.